Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua família. E mais uma vez, estarei nesse momento trazendo uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, curtisse, desse o seu like, compartilhasse nossos vídeos, para que assim outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? E diz assim a palavra do Senhor nos Evangelhos do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. O que é a verdade? Ou melhor, quem é a verdade? Muitos estão enganados quando se trata desse texto. Muitos dizem que conhecer a verdade é conhecer a Bíblia Sagrada, é conhecer as Escrituras. Mas o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então significa que Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é Ele a verdade. Então, para conhecer a verdade, é preciso ter um vínculo com a verdade. Para conhecer a verdade, é preciso ter um relacionamento com a verdade, com Jesus Cristo. Eu não posso dizer que conheço alguém estando distante desse alguém. Eu não posso dizer que conheço alguém à distância. É preciso ter um vínculo. É preciso ter uma proximidade. Muitos que dizem que conhecem a verdade porque lê a Bíblia, porque conhece as Escrituras, está enganado. Porque conhece apenas a letra. E a palavra do Senhor diz que a letra mata. É o Espírito que vivifica. Muitos profetizam, muitos falam em línguas, muitos têm um dom de cura, o dom de revelação, mas não conhecem a verdade. Porque conhecer a verdade vai muito mais além do que falar em línguas. Vai muito mais além do que revelado, muito mais além do que profetizar. Eu costumo dizer, amados, que há uma diferença muito grande entre um homem e uma mulher de Deus e uma pessoa, um homem e uma mulher usado por Deus. Porque o homem e a mulher usado por Deus é usado por causa dos dons. Os dons que o Senhor dá, que o Senhor coloca em nós. Dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de línguas. Então Deus vai usar por causa dos dons. É diferente do homem de Deus e da mulher de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus têm o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo. Nós vemos quando o profeta Eliseu passava na casa da sunamita e todas as vezes a sunamita o convidava para se alimentar. E assim por vários dias. Num determinado momento, ela chegou para o seu esposo e falou: vejo que este homem que passa aqui, que se alimenta conosco, é um santo homem de Deus. Por que ela falou isso para o seu marido? Por causa do comportamento de Eliseu. Por causa do caráter do profeta Eliseu. Eu tenho certeza que o profeta nunca falou uma palavra desagradável àquela mulher.
nunca olhou com maus olhos para aquela mulher. Ele se comportou como um homem de Deus. O caráter de Cristo é diferente de um homem ou uma mulher usado por Deus. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós temos esse caráter de Cristo. O nosso comportamento é um comportamento de Cristo. Nós não temos malícia, não temos maus olhos, não temos maus pensamentos, não somos gananciosos, orgulhosos. E o que mais nós vemos nos dias de hoje são pessoas orgulhosas porque têm um diploma, uma credencial, porque conhece a letra, mas não conhece a verdade. Pessoas cheias de letras, mas vazios de Cristo, vazios do Espírito Santo. Quando nós conhecemos de fato e de verdade a Cristo, nós passamos a nos comportar como Cristo. Passamos a ter o caráter de Cristo. O próprio Jesus, ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu, e obras maiores farão. Que obras são essas? Curar o enfermo? Profetizar na vida de alguém? Revelar para alguém? Não, não é. As obras de Cristo vai muito mais além do que essas coisas. As obras de Cristo é amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. As obras de Cristo é estender a mão para o necessitado. As obras de Cristo é alimentar o faminto, cuidar do enfermo, sentir a dor do enfermo. O problema é que muitos de nós somos conhecedores apenas da letra. Aleluia, Jesus. Nós temos que conhecer de fato e de verdade o Senhor Jesus. Hoje, o que mais nós vemos é igrejas. E quanto mais cresce o número de igrejas, cresce o número de pessoas nas ruas. Quanto mais cresce o número de igrejas, cresce o número de pessoas morrendo. Quanto mais cresce o número de igrejas, cresce o número de pessoas nos hospitais, enfermas. E de uns tempos para cá, o número de pessoas com câncer, pessoas com enfermidades terminais, tem crescido. A iniquidade tem se multiplicado e o amor tem esfriado de quase todos. É o que está escrito na palavra. Mas por que isso acontece? Porque muitos não conhecem de fato e de verdade o Senhor Jesus. Conhece apenas de ouvir falar. Muitos se alegram dentro da igreja,
se comportam como um cristão dentro da igreja. Muitos se denominam pastores dentro da igreja, mas fora da igreja se transforma em uma pessoa totalmente diferente, uma dupla personalidade. O profeta Elias já dizia: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. Nós não podemos ter uma dupla personalidade. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Ou somos homens de Deus, com o caráter de Cristo, ou somos profanos, mundanos. É momento de nós refletirmos nas Escrituras o que é a verdade, quem é a verdade, e aprender com a verdade, ter um relacionamento com a verdade e se firmar na verdade. Quantas pessoas não estão nas ruas, muitas das vezes porque se decepcionaram com líderes que, ao invés de cuidar, ao invés de ensinar, maltratava com palavras, usava a Bíblia para amedrontar, assustar. Muitos se distanciaram do caminho, porque os líderes não ensinaram como deveria ensinar. É momento de refletirmos e procurarmos aprender o significado da verdade. Comece a buscar por isso, a lutar por isso. A ganância tem crescido. O Evangelho do Senhor Jesus tem sido banalizado, porque em muitos lugares não se prega salvação. Em muitos lugares não se prega o amor. Comece a pensar dentro do seu coração como seria as pregações de Jesus nos dias de hoje. Comece a pensar como Jesus faria e comece a fazer como Jesus faria. Aí eu te garanto que tudo será diferente. Comece a fazer as obras de Jesus. Alimente o faminto, ajude o necessitado, procure ajudar a curar o enfermo, que cada dia cresce o número de enfermos nos hospitais. Cada dia cresce o número de pessoas passando fome. Enquanto isso, muitos líderes estão enriquecendo às custas do Evangelho. O Evangelho não é uma empresa, mas é o que tem se tornado nos últimos dias. Pense nisso, medite nessa palavra e busque o conhecimento da verdade, para que assim você possa fazer as mesmas obras que Jesus faria. Que essa mensagem
sirva de ensinamento e de reflexão para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos.